assunto tão importante, né, principalmente nos dias de hoje. A gente vai falar aqui, né, otimize os custos e os benefícios da sua solução de gestão de identidade e acessos. Bom, eu sou o Carlos Oliveira, tá? Hoje eu estou como diretor de serviço de segurança da Trust. Hã? Aqui Agora então, é o webinar do Horácio. opa, alguém está com o microfone aberto aí. Pronto. Aqui está um pequeno resumo aqui das minhas qualificações, do meu conhecimento, da minha experiência em projetos de gestão de identidades e acessos, tá? Antes de dar sequência aqui, eu só vou estabelecer com vocês alguns padrões de nomenclatura, tá? Sempre que eu me referenciar ao processo de gestão de identidades e acessos, eu vou me referenciar um processo de GIA. E sempre que eu estiver me referenciando à solução para a automatização desse processo, eu vou me referenciar com uma solução de IAM, tá? Uma solução de Identity and Access Management, ok? Só para a gente padronizar aqui os conceitos aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente vai aprender hoje, né? O que são os famosos takeaways, né? O que vocês vão levar aí para a empresa de vocês como aprendizado nesse nosso bate-papo de hoje, tá? Primeiramente, a gente vai entender o que está acontecendo no mercado, né? Nesse tópico, a gente vai analisar como está o mercado hoje no âmbito econômico, com o cenário atual que a gente está vivendo, as situações das empresas nesse momento, e finalizando com um panorama da realidade e das necessidades da empresa no que tange gestão de identidades e acessos. Tá? O próximo tópico, quanto custam as soluções de AM? Nesse tópico a gente vai detalhar como é composto o custo de uma solução de AM, tá? Desde os custos de licenciamento até a sustentação da solução ao longo do tempo. Também vamos apresentar um estudo global do Gartner sobre os tipos e custos de licenciamento de uma solução de AM, apresentar um pequeno estudo também da Forrester Research sobre retorno sobre investimentos, com a implantação, com a automatização dos seus processos de AM, e falar um pouquinho da nossa metodologia também de ROI, tá? Para ajudar vocês. Na sequência, né, nesse ponto aqui de por que a Trust pode ajudar você, a gente começa a mostrar o porquê, né, o motivo que a Trust pode ser a solução para os seus problemas, tá? Tanto de custo com a sua solução de AM, quanto da ineficiência de automatização, de processos que a sua solução possa estar entregando para você, tá? Já aqui no penúltimo tópico, né, como a Trust ajuda você, aqui eu vou mostrar a você como a Trust pode ajudar falando da solução, né, e da metodologia nossa de implantação com 100% de eficácia comprovada, tá? De sucesso nessa nossa metodologia. E por último, a gente vai falar que entraremos nos detalhes da nossa solução, né, que fazem toda a diferença aí no seu processo atual de GIA ou na sua necessidade de implantação de um novo processo, né? Caso você não possua ainda uma ferramenta, uma solução de IAM, a gente também vai mostrar como a solução da Trust ajuda você, tá? E finalizando ali com alguns casos reais, né? Resultados práticos, né? De trade-ins que a gente já executou aí ao longo dos anos aí de outras soluções de IAM. Tá ok? Então, vamos lá. O que está acontecendo no mercado, né? Nos dias de hoje, a situação que a gente está vivendo aí nunca vivida anteriormente, pelo menos todos nós que estamos aqui nunca vivemos uma situação como essa, né? O que está acontecendo no mercado hoje? O cenário atual no mundo. O dólar, a gente está vendo aí acima de R$ 5 já há algum tempo, né? E segundo especialistas do mercado financeiro, a tendência continua sendo de alta aí no curto e médio prazo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu não sou especialista no mercado financeiro, sou especialista em gestão de identidade de acesso, né? Mas essa análise dos especialistas faz sentido, né? Essa tendência de alta em função de alguns dos fatos atuais, né? O cenário político, uma busca global por uma moeda forte em tempos de incerteza e outros detalhes mais que eles nos trazem aí no dia a dia. Para corroborar tudo isso que a gente está falando, trouxe aqui só
A gente pincelou aqui duas notícias, né, recentes na internet, né, uma aqui do portal G1, dólar fecha em alta nessa quarta, essa notícia está sendo cada vez mais recente nos noticiários, né, e uma outra aqui do jornal Estadão, né, que a bolsa subindo, encostando em 140 pontos, e o dólar cotado próximo de 5,35. Dando sequência aqui no cenário atual no mundo, né, a gente tem aí a pandemia da Covid-19, né, assolando o mundo aqui, desde o início aí de final de 2019, início de 2020, mais aqui para o Ocidente, né, com centenas de milhares de mortes e também devastando as economias mundiais. Tudo isso causando um alto impacto na economia mundial e ainda mais acentuados em países em desenvolvimento, onde as bases econômicas são mais fracas. Então, partindo aqui umas notícias, né, aqui do Financial Times, né, Covid-19 atingirá duramente os países em desenvolvimento, aqui no portal da ONU, das Nações Unidas também. A crise iminente de países em desenvolvimento ameaça devastar a economia e aumentar a desigualdade. Então, são notícias aí que não animadoras aí para um futuro próximo ainda, nesse cenário. E trazendo um pouco aqui para o cenário das empresas, né? Hoje, a maioria das empresas estão executando algum plano de redução de custos e de aumento de eficiência em seus processos. Eu diria que, se não, independente do seu tamanho ou segmento, né? Pelo que a gente tem visto, eu diria também, pela minha experiência, que, se não a totalidade, a grande maioria das empresas está executando algum plano de redução de custos, tá? E, consequentemente, aumento da sua eficiência nos processos também, né? Para apoiar a gente nessa análise, né, trouxe aqui para vocês uma pesquisa recente aqui de junho do IBGE, tá? Onde o IBGE diz que mais de 30% das empresas encerraram as atividades, tá, até a primeira quinzena de junho de 2020. Um foco principalmente ali nas micro e pequenas empresas, né, onde o índice ali, a taxa de encerramento das empresas foi bem maior, né, mas também afetando aí bastante aí as pequenas empresas, né, como a gente pode ver no gráfico. Indo um pouquinho mais a fundo aqui, no cenário das empresas, pela mesma pesquisa do IBGE, tá? 70% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre a empresa. E quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que esse efeito negativo foi sentido em grande escala em praticamente todos os setores da economia, tá? Serviços, comércio, construção, indústria. Então a gente vê que a crise não poupou ninguém, não está poupando ninguém, né? Nenhum segmento de empresas. E a gente vem aqui algumas notícias, né, que corroboram isso, né, mas aqui é interessante, segundo o portal de notícias do UOL, na América Latina o coronavírus provocará fechamento de 2,7 milhões de empresas, trazendo para o nosso cenário aqui do Brasil, né, a pandemia já foi responsável pelo fechamento de 522 mil empresas até a primeira quinzena de junho, tá? Então, bastante grave. E trazendo para a realidade das empresas, né, além de todo esse cenário que a gente acabou de comentar, a realidade que as empresas enfrentavam já era bastante desafiador, né? Uma infraestrutura com sistemas na nuvem, on-premises, alguns sistemas híbridos, o constante aumento da complexidade da população, tanto de usuários como perfis de negócio, por exemplo, as necessidades constantes de melhoria do user experience, né? O usuário final cada vez mais exigente, novos processos integrados para garantir a agilidade do negócio, a famosa transformação digital, né, trazendo inovação, a necessidade latente do foco no cliente, com exigência de múltiplos canais disponíveis para o consumidor final. E como já não bastasse tudo isso, né, permeando tudo isso que a gente falou, a necessidade de compliance com as leis e regulamentações a cada dia mais complexas, exigindo das empresas cada vez mais transparência nos reportes para os órgãos regulamentadores e para os consumidores também, né? Aqui, focando, aumentando um pouco mais o nosso foco aqui, né? Aqui vamos examinar aqui um pouquinho as necessidades das empresas, mas com foco em processos de GIA, tá? Falando de gestão de identidade de acesso especificamente, tá? O que a gente tem observado é que as necessidades das empresas com esse foco de GIA, ela se divide basicamente
nesses e mais alguns pontos que eu vou mostrar mais à frente, mas basicamente controlar os usuários, os acessos e as senhas em um número cada vez maior de sistemas muitas vezes complexos, tá? Sejam eles na nuvem ou on-premise, tá? As empresas precisam ganhar agilidade na entrada e na saída dos funcionários, terceiros, parceiros. Hoje em dia não existe mais aquilo, né? Tipo, o colaborador entrou para trabalhar e vai ficar 2, 3, 4, às vezes até uma semana sem conseguir trabalhar porque ele não tem o acesso necessário. Ele não tem ali o acesso à rede, o acesso ao e-mail, o acesso ao sistema financeiro, dependendo da função que ele vai exercer. Hoje isso já não existe mais nas empresas, né? A competitividade hoje é tão grande, a agilidade que o negócio demanda é tão grande que isso é inadmissível nas empresas no mundo de hoje. Como também o cancelamento, né, rápido e automático dos acessos ao final dos contratos, né? Seja ele um colaborador direto, um terceiro, um parceiro, isso aumenta muito, né, a nossa superfície de ataque, aí, quando a gente está falando. Então, aí, aqui em si é a questão do ortô. Então, vamos lá. Você quer que eu te mostre um do zero, um em andamento? Voltando aqui, né, essa questão do cancelamento rápido e automático, né, para a gente diminuir essa superfície de ataque, né, de risco de segurança da informação. O colaborador que já foi demitido continua com acesso aos sistemas da empresa, gerando aí um risco desnecessário para a companhia como um todo, né. Garantir as revisões dos acessos aos sistemas em tempo real, para a gente evitar aquela velha história, né, um colaborador durante o seu ciclo de vida dentro da empresa, ele vai mudando de função, mudando de departamento e às vezes até de unidade, mas ele vai só acumulando acessos, né? Com acessos desnecessários, acumulando, aumentando ali o risco de exposição de uma informação sensível, por exemplo. Tá? Aqui, continuando, né, a questão da garantia do bloqueio, né, dos acessos durante afastamento de funcionários. Existem algumas empresas, alguns tipos de negócio que eles preferem, durante o afastamento por férias, seja por uma licença médica, licença maternidade, por exemplo, o afastamento do funcionário, o bloqueio desses acessos ao colaborador, até por questões trabalhistas e tudo mais. Permitir que os usuários possam trocar e desbloquear a própria senha, né? Aquilo que eu falei, né? Hoje o usuário está cada vez mais empoderado, né? Ele tem que dar agilidade nos seus processos, mas ele quer agilidade nos processos que suportam as suas atividades de negócio, né? Então ele tem que ligar no Service Desk, abrir um chamado para resetar senhas, bloquear a senha, solicitar acesso. Tudo isso as empresas querem que os próprios usuários façam isso, né? Sem a dependência de uma ligação ou de um chamado no Service Desk, por exemplo. Aumentar a produtividade, reduzindo as tarefas manuais e falhas operacionais, promovendo assim o processo de GIA, né, como um ativador de agilidade do negócio, né? Ou seja, todo mundo vai ver o processo de GIA como um aliado, né? Ele tá ali ativando a agilidade, está ajudando a agilidade do negócio. E por último, mas não menos importante, atender os requisitos de conformidade regulatórios e legais, que, como a gente falou, são cada vez mais complexos e estão aí cada vez aumentando mais na nossa realidade. Então, passando aí pelo que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo nas empresas, as necessidades das empresas, com foco em gestão de identidades e acessos. Vamos aqui para o nosso próximo tópico aqui, que é quanto custam as soluções de AM, né? Quanto é que custa uma solução de AM? Como é que é composto esse custo de uma solução de AM, tá? Bom, eu vou detalhar aqui para vocês. O principal custo de uma solução de AM é o custo de licenciamento, tá? E grande parte, se não a totalidade dos fornecedores, eles trabalham com dois tipos de licenciamento. O licenciamento perpétuo, que é aquele licenciamento onde a empresa compra a licença, ela é proprietária da licença, e a assinatura mensal, que é aquele processo onde a empresa ela paga um FII periódico, geralmente mensal, para poder utilizar aquela solução de gestão de identidades e acesso, né? Eu não vou entrar no mérito aqui qual é o melhor tipo de licenciamento, porque isso depende da necessidade da empresa, estratégia de investimento da empresa, tamanho da empresa, vários fatores aqui
que não compensa a gente entrar nesse mérito aqui agora. E esse licenciamento, ele é composto basicamente por esses itens aqui, tá? A quantidade de entidades gerenciadas, alguns falam quantidade de usuários, né? Mas é basicamente uma pessoa que tem uma conta, um acesso gerenciado em algum ou mais acessos gerenciados em algum sistema da companhia, ela é contabilizada como uma identidade gerenciada, tá? Os conectores, ou seja, as APIs, né, de integração entre a solução de IAM e os sistemas do escopo, né, os sistemas onde a solução de IAM vai fazer todo esse provisionamento de identidades e acessos. E algumas soluções licenciam também módulos, funcionalidades adicionais separadamente ali, o que não está, chama out of the box ali, né, tá fora da caixa. Aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, tá, só para contextualizar vocês. A implantação de uma solução de IAM, ela pode se dar também de duas maneiras. Tá? Uma que é a implantação de um processo, eu diria nem a implantação de solução, mas a implantação do processo de IAM, né? A implantação de um processo manual, tá? Onde você executa ali os processos manuais de gestão de identidades de acesso, tá? Isso até pode ser eficaz ali para uma empresa pequena, eu diria que ali abaixo de 500, 400 usuários, com poucos sistemas, baixo nível de complexidade de perfis e regras ali de acesso, tá? E mesmo assim, a gente vai ver na sequência que depois de 2 anos, por exemplo, 2 a 3 anos de um processo manual estando implantado, ele fica mais caro do que se você implantar uma solução automatizada de IAM. Uma outra opção aqui seria aquele famoso IAM desenvolvido in-house, né? Desenvolvido pela própria empresa. Né? Na minha opinião, essa opção é sem dúvida a pior escolha, tá? Seja porque você vai ter um custo interno ali de manutenção dessa solução. Essa solução não vai acompanhar a evolução de mercado, as demandas de compliance, de evolução nas melhores práticas em processos de GIA, tá? Então, ela é para a gente de longe e você vai ter um custo ainda ali dessa solução automatizada. Né? Então, para a gente de longe, a pior solução aí a ser implantada. Tá? Aí, fechando esse parênteses, né, a gente vem para o custo de infraestrutura. Tá? Basicamente, é o hardware que você precisa para rodar essa solução, seja no seu data center ou na sua nuvem, por exemplo. E o software, né? Base de dados, sistema operacional, e outras coisas mais. Segundo uma pesquisa da Forrester Research, algumas soluções de IAM, elas exigem em torno de 10 a 12 servidores dedicados para você rodar aquela solução, tá? Sejam para onde você instala a base de dados, a aplicação, ou seja, é muito servidor, tá? Dependendo da solução, obviamente. Aí a gente vem para o custo do projeto de implantação, né? Então aqui a gente está falando de custo de horas de equipe de projeto, né? Basicamente, as horas necessárias para você implantar um projeto do início ao fim ali. Só um ponto importante aqui também, eu esqueci de mencionar no licenciamento, algumas soluções, e aí tem tudo a ver com esse nosso bate-papo de hoje, né? O licenciamento, ele é em dólar, tá? A referência de cotação dele é em dólar. Então, nesse momento aí que o dólar está mais de R$5, esse custo aumenta mais ainda. Tá? Aqui, durante o projeto de implantação, algumas customizações que se façam necessárias, né, dependendo de alguma especificidade de um processo da empresa que não seja atendido pela solução de IAM nativamente. Então, essa customização ela tem um custo, né, horas de desenvolvimento, de homologação junto ao cliente, de implantação. O custo da capacitação, né, dos treinamentos, basicamente aqui os treinamentos se dividem em 2 tipos, né, um treinamento para a equipe do cliente que vai administrar a solução e um treinamento para os usuários da solução, né, gestores, solicitantes de acesso, revisores de acesso e outros papéis mais que a gente tem dentro da ferramenta. Tá? Um custo também a ser considerado é a sua equipe que vai administrar e suportar a solução dentro da companhia, tá? Então, isso aqui é basicamente custo de pessoal. Pela nossa experiência, a média, um profissional,
Obviamente, isso vai depender do tamanho da empresa, da complexidade dos sistemas, quantidade de sistemas, quantidade de usuários, mas em média, um profissional, em alguns casos até dois, mas a média seria um profissional administrando essa solução, tá? E dependendo se tiver se forem poucos sistemas, poucos usuários, poucos perfis, esse funcionário part-time, não precisa ser full-time, tá? Então varia ali um colaborador part-time ou full-time, dependendo aí da complexidade do seu ambiente. E por último, né, o suporte do fabricante, né, a garantia de atualização tecnológica, o famoso subscription, né, que geralmente ele é em torno de 20% anual do custo do licenciamento inicial. Então você pega todo o custo que você teve aqui, 20% disso aqui é o que você vai ter que pagar ali anualmente para manter o suporte do fabricante e a garantia da atualização tecnológica da solução, tá? Aqui é um documento recente do Gartner, tá? Agora de 2020, é do paper do Magic Quadrant for Identity Governance and Administration, tá? Onde o Gartner diz, segundo a pesquisa dele, que a média de custo aí por 3 anos, né? Durante 3 anos, por um range aqui de 1.500 usuários, é de aproximadamente $238 mil, tá? Obviamente que você consegue desconto, né, à medida que o número de usuários a serem gerenciados, as entidades gerenciadas aumenta, né? E para uma média aqui, ele pôs um comparativo aqui para 15 mil usuários, uma média de custo de $667 mil para essa média de 15 mil usuários, tá? Indo um pouco mais adiante aqui, essa pesquisa da Forrester, tá? Da Forrester Research, né? Que fala aqui um pouco de ROI, tá? Então, aqui vai ao encontro daquilo que eu falei, daquelas categorias de processo, né? Os manuais, os in-house e as soluções de mercado, né? Segundo a Forrester Research, em 3 anos, nesse cenário aqui onde você implanta uma solução de IAM em cloud, você consegue um ROI em comparação com o processo manual de 310%. Tá? Eles têm uma metodologia toda aqui, que é baseada em custo de revisão de acesso, custo de equipamento, custo de licenciamento. A gente não divulga isso. Isso aqui é aquilo que eu comentei. Isso foi já uma implementação aí no passado que teve por essas questões de validação do tipo da situação do usuário. Ele não está nem carregando. Então a gente tem aqui, né, e a comparação de um IAM on-premises, né, em relação aos processos manuais, um ROI de mais de 186% em 3 anos, tá? E aqui comparando com uma solução desenvolvida dentro de casa, né, ou in-house, a gente tem aqui um ROI de acima de 80% em 3 anos, comparado com uma solução de IAM, e uma solução on-premise em torno de 30%, tá? Segundo a pesquisa da Forrester Research. Nós, Trust, a gente tem também, tá, uma metodologia de ROI, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem aqui um formulário, tá, para cálculo de ROI, tá, onde a gente tem aqui, a gente preenche isso junto com os nossos clientes, né. Então a gente tem aqui uma planilha de ROI, onde a gente mostra aqui ao longo de 5 anos, né, uma comparação de custo com a automação do processo e sem a automação do processo. A gente pode comparar também com a sua solução atual de gestão de IAM, tá? A gente pode fazer essa comparação também. Basicamente, é o preenchimento aqui de alguns parâmetros aqui, algumas informações da empresa, informações de gerenciamento de risco, algumas informações jurídicas aqui, informações legais, passando por informações de TI, de custo médio de profissional, informações dos sistemas e perfis que vão ser gerenciados, né? Então tem toda uma metodologia aqui, onde a gente consegue demonstrar aqui através de um ROI esse comparativo aqui em 5 ou mais anos, caso seja necessário, né? Para para a implantação de uma solução de gestão de identidades e acessos, tá? Bom, partindo aqui para o nosso próximo tópico, por que a Trust pode ajudar você, tá? A gente viu ali todo o cenário atual no mundo, o cenário das empresas, a realidade das empresas, as necessidades das empresas, como é que é composto o custo de uma solução de IAM
E por que a E-Trust pode ajudar você? A E-Trust pode ajudar você porque nós acreditamos que uma solução de IAM, ela deve entregar maior agilidade, tá? Seja através de contas criadas e revogadas automaticamente, a execução de ações automáticas a partir de regras e dados cadastrais, por exemplo, tá? Colocando a área de negócio no processo, tá? A gente consegue quebrar aquele paradigma de gestão de identidades, acesso à responsabilidade da área de TI, não, a responsabilidade da companhia como um todo, tá? Então, as áreas de negócio participam dos processos e a gente consegue agilizar os processos, permitindo uma integração mais rápida de novos sistemas, modificação, alterações de sistemas, trazer novas fontes de dados para dentro do processo, novas fontes de pessoas, tudo isso a gente consegue agilizar, tá? A gente acredita, desculpa, passei errado aqui, a gente acredita também na maior automação, tá? Com a criação automática das contas, concessão de direitos automáticos, a mudança de direitos de acesso aos sistemas baseadas em regras, seja por mudança de cargo, de departamento ou outro dado cadastral qualquer, por exemplo, tá? As regras automatizadas, fluxos de governança, a revogação automática das contas de direitos ao final de um contrato, por exemplo, tá? Garantindo maior conformidade, tá? A gente, com os principais requisitos de mercado, conformidade com lei de proteção de dados, inclusive, como LGPD e GDPR, no que tange gestão de identidades e acesso, obviamente, né? Com registro de auditorias completos, com disponibilidade de leitura para auditores internos, auditores externos, ou seja, você consegue garantir agilidade até nessa demonstração de conformidade, tá? No dia a dia da empresa. Tudo isso com menor custo, né? Eliminando processos e falhas manuais, comunicações ineficientes entre as equipes, né? Redução direta de número de chamados no Service Desk, seja para solicitação de acesso, revogação de acesso, reset, desbloqueio de senha, por exemplo, tá? E a redução de horas não trabalhadas por falta de acesso de direitos nas áreas de negócio. E, consequentemente, com tudo isso, reduzindo o seu risco, tá? Reduzindo o risco de exposição de informação, vazamento de informação, perda de informação, processos indevidos. Todo esse conjunto aqui é o que a Trust acredita que uma solução de IAM deve entregar e é por isso que a Trust pode ajudar você, tá? E como a Trust ajuda você, tá? A Trust ajuda você através da entrega de uma solução completa e integrada. A nossa solução é nacional. A gente não tem aquele problema do dólar estar custando mais de R$5, tá? Tanto o nosso licenciamento quanto a nossa implantação é tudo calculado em real, não tem nenhuma cotação que tenha uma paridade do dólar, alguma coisa nesse sentido, tá? É uma solução totalmente desenvolvida no Brasil, com suporte aqui no Brasil também, e uma solução nacional e com reconhecimento internacional, tá? A gente está atuando em clientes multinacionais, a gente tem o reconhecimento do Gartner, tá? A nossa solução ela é listada no paper de gestão de identidades e acesso no quadrante mágico do Gartner de soluções de IAM desde 2011, tá? A nossa solução entrega desde a governança e administração das identidades, com os fluxos de solicitação, aprovação, fluxos de controle para verificação de divergências, contas não autorizadas, gestão de incidentes, até a automação e provisionamento, ou seja, a automatização daqueles processos que a TI executa no dia a dia, né? Concessão de acesso, criação de conta, a revisão de acesso. Então, você consegue liberar a sua equipe de TI para outras tarefas ali que sejam mais nobres do que ir lá ficar criando uma conta, revogando uma conta. Libera o profissional para estar ajudando mais ainda o negócio ali que é bastante demandado hoje em dia. Então, assim que a gente consegue ajudar vocês e através da nossa metodologia com eficácia 100% comprovada, como eu disse para vocês, tá? A A-Trust nunca falhou num projeto de implantação da nossa solução de IAM. A nossa metodologia, ela basicamente está dividida em 3 pontos principais. A parte do assessment e a definição do projeto, é o embrião de tudo ali, a parte inicial de todo o processo. A homologação, que a gente faz em conjunto com o cliente, tá? Em ambiente controlado. E a implantação, a entrada em produção
e acompanhamento pós-produção. Tá? Aqui eu vou entrar um pouco mais no detalhe com vocês sobre essa metodologia, mas basicamente, tá? A gente analisa o seu ambiente, caso necessário, das funcionalidades implantadas na solução de AM atual, por exemplo, caso você já possua uma solução de AM, mas o custo-benefício não está adequado, os processos estão ineficientes, não está atendendo a necessidade de negócio. A gente analisa tudo isso com você, tá? Define as melhorias nos processos e nas funcionalidades, tá? Tudo isso em conjunto com vocês, com os nossos especialistas em soluções de AM, tá? Em processos de gestão de identidade. Define o projeto de implantação, que isso vai se transformar numa proposta técnica comercial, tá? E parte para a execução do processo, do projeto junto com vocês, tá? Na execução do projeto, algumas etapas importantes, né? Então, a gente começa ativando o ambiente de Horácios. No início, a gente desenha todos os processos de gestão de identidade em conjunto com o cliente, está envolvendo áreas de RH, áreas de negócio, áreas de auditoria, gestão de risco e outras mais necessárias. A gente configura a integração com as fontes de dados, as fontes onde vão vir as informações dos colaboradores, dos terceiros, dos parceiros de negócio, por exemplo. Faz a configuração de todos os fluxos de integração com serviços de diretórios, né, e sistemas provisionados. Homologa o processo, a gente tem uma metodologia de homologação junto com o cliente, faz ajustes necessários na homologação, sempre em ambiente controlado, tá? Estando tudo ajustado, a homologação 100% de acordo com o cliente, a gente migra essas configurações dos fluxos e das integrações para o ambiente de produção, faz a entrada em produção junto com o cliente, valida essa entrada em produção e faz o acompanhamento pós-produção. Com toda essa metodologia, como eu falei, a nossa metodologia ela é 100% com eficácia comprovada, a gente nunca falhou no projeto de AM com os nossos clientes. Tá? E aí, aqui, a solução, né? Qual é a solução da eTrust para te ajudar, né? Para ajudar a sua empresa? A nossa solução é o Horácios, tá? Então, ela é uma solução integrada para gestão de identidade, acessos, governança e provisionamento. A gente fala que com a nossa solução você não tem surpresa, né? Você vai comprar uma solução integrada que ela vai atender todo o seu processo, desde a governança até o provisionamento. A gente não tem módulos separados que para você fazer tal funcionalidade você vai precisar comprar um módulo adicional no que tange gestão de identidade e acesso, obviamente, né? Então, é uma solução totalmente integrada, tá? Um ponto muito importante, né? Um sistema leve, de baixo custo de infraestrutura, com implantação tanto em cloud ou on-premise, tá? Você pode instalar no seu data center, na sua nuvem, por exemplo. A gente usa a arquitetura LAMP, né? Linux, Apache, MySQL e PHP. Então, em função disso, o hardware que a gente necessita, ele é muito pequeno, tá? Dependendo, eu costumo falar que dependendo do tamanho da empresa, quantidade de usuários, sistemas, eu rodo o Horácios do meu notebook, por exemplo. Tá? Então, é muito leve mesmo. A gente disponibiliza um appliance virtual para a empresa, e a gente instala junto com, a gente instala isso no hardware de vocês, tá? No caso do licenciamento perpétuo, por exemplo. Né? E aqui, né, aquilo que eu falei, né, a Forrester Research diz lá que determinadas soluções de IAM, elas exigem aí de 10 a 12 servidores para a solução, né. A gente teve um caso desse, tá? Obviamente por questões de confidencialidade eu não posso mencionar nem a solução e nem o cliente, né, mas o cliente usava para a solução anterior dele 8 servidores. E um dos pontos que ele queria atacar, além do custo do licenciamento, era justamente isso, né? Eu estou pagando uma nota aqui para a gente manter esses servidores na nossa nuvem e tudo mais, e a gente foi para lá, a gente reduziu isso para um servidor, tá? Para rodar Horácios. A gente estava de 8 foi para 1. Então, esse é caso real, a gente tem aqui dentro da eTrust, tá? Um ponto importante da nossa solução, tá? Inclusive mencionado pelo Gartner. A gente preza muito a configuração. O nosso sistema ele é muito granular, tá? E com isso a gente consegue atender muito diretamente as necessidades de negócio das empresas, tá? A gente não tem necessidade de programação, tá? Obviamente, uma necessidade, uma especificidade ou outra
talvez exija ali uma customização, mas a nossa experiência é que com os nossos workflows, o nosso nível de granularidade de configuração, a gente atende a maioria das necessidades das empresas. E todos os fluxos são testados e aprovados de acordo com os padrões regulatórios e de auditoria. Tá? A nossa solução também possui fluxos nativos de detecção e controle. Nada disso aqui é licenciado com licenciamento adicional. Tá? Aquilo que eu falei, não tem surpresa. Então, a gente tem fluxos nativos para segregação de funções, o famoso SUD, né? Caso você possua uma matriz de segregação de função, queira construir uma matriz de segregação de função, você consegue imputar isso dentro do Horácio. A partir do momento que um usuário solicita um acesso, ele esteja em conflito com o acesso já concedido para ele, isso esteja configurado na matriz, a última aprovação para esse acesso, obrigatoriamente tem que ser de um gestor de risco, um gestor de segregação nomeado pela empresa com esse papel dentro da ferramenta. O processo de contas de direitos não autorizados, também nativo da ferramenta, tá, da nossa solução, ou seja, o Horácio consegue identificar todas aquelas contas de acessos que estão provisionados no ativo, no seu ERP, por exemplo, que não foram formalmente aprovados dentro da solução de IAM. Tá? E consegue tomar algumas ações em relação a isso. E a parte de incidentes de segurança, né? Qualquer anormalidade nos processos de gestão de identidade, como, por exemplo, uma revisão de acesso que não foi executada no prazo determinado, ou mesmo uma conta divergente em contrato nativo, há a possibilidade de você gerar um incidente. Esse incidente vai ser direcionado para o gestor de incidentes, que é outro papel que existe dentro da ferramenta, tá? Para ele tratar esses incidentes, nomeando depositários, inserindo relatórios, tudo de acordo com a ISO 27001. Okay? Aqui, a nossa solução garante uma completa, se não 100%, mas muito próximo disso, de automatização das integrações com as suas aplicações e seus sistemas. Tá? Aqui, alguns dos nossos conectores, como serviços de diretório, como AD, LDAP, conectores principalmente para conectar com sistemas legados, né, como conector REST, conector SOAP, conector para SAP, Oracle, para sistemas em nuvem, como Office 365, G Suite, Salesforce, AWS, SSH para conexão com sistemas Linux, por exemplo, tá? E outros mais que a gente possui. E a gente tem uma das nossas vantagens: o produto é desenvolvido pela Eletrust, sustentado pela Eletrust. A gente tem essa facilidade, tanto em tempo de desenvolvimento, quanto custo reduzido para desenvolvimento de novos conectores, caso seja necessário uma implantação na empresa de vocês, por exemplo. E aqui, por último, né, a menção do Gartner, tá? Isso aqui a gente é mencionado lá desde 2011, tá? No paper do quadrante mágico do Gartner. Aqui tirei alguns pontos importantes, né? O Horácio é desenvolvido com foco em segurança e governança. Isso é muito importante, né? A gente presta tanto por segurança quanto governança, garantia de compliance com as principais leis e implementações. E o Horácio enfatiza muito a configuração ao invés da customização, tá? Como a gente falou ali atrás. Um ponto importante também aqui, que o Horácio suporta múltiplas bases de dados, né? E isso a gente consegue suportar estruturas complexas aí das corporações com múltiplas bases de RH, por exemplo. Então, aqui o nosso reconhecimento, um dos nossos reconhecimentos internacionais aqui, como eu falei para vocês ali atrás, né? E aqui a gente está caminhando aqui já para o final aqui da minha fala aqui, né? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, tudo aquilo que a gente falou do porquê, como e o que a Eletrust tem para ajudar vocês, traduzir isso aqui em resultados práticos, tá? Casos reais aqui. A gente tem um caso de trading aqui, né? O caso 1 de uma empresa varejista, tá? Vou voltar a repetir por questões de confidencialidade. Eu não posso revelar o nome da empresa e nem valores, nada disso, tá? Mas essa é uma empresa varejista com mais de 40 mil colaboradores, mais 700 lojas no Brasil, grande presença digital aqui no Brasil também. Tá? Quais foram os motivos que levaram essa empresa a realizar o trading da solução que eles tinham? Um alto custo de renovação do licenciamento, não era nem compra do licenciamento, era renovação do licenciamento. A cotação do licenciamento ela estava em dólar, tá?
muita ineficiência no processo, com necessidades de automatizações não atendidas do negócio, falta de funcionalidades da solução para atendimento aos requisitos de negócio, tá? Eles entraram em contato com a gente, em tempo recorde, entendemos o ambiente, entendemos a necessidade que esse cliente precisava, tá? Até porque ele estava em processo de renovação, tinha que ser um processo rápido. A gente conseguiu reduzir o valor do licenciamento dos requisitos de infraestrutura, tá? Esse era o cliente que eu falei para vocês que usava mais de umas 8 máquinas, a gente reduziu para uma. Aumento da eficiência com automatização dos processos de escopo, uma solução com maior flexibilidade de adequação e funcionalidades essenciais, porque, como vocês sabem, o varejo é um negócio muito dinâmico, tá? Constantemente estão abrindo novas lojas, existem datas comemorativas durante o ano que eles precisam de uma maior agilidade ali na concessão de novos acessos e depois revogação desses respectivos acessos também. Então, com a nossa solução, ele conseguiu ganhar tudo isso, inclusive com agilidade com a nossa equipe de suporte, né? Precisava disso. E a gente realizou esse trading num tempo recorde, de 6 meses, num tamanho de operação desse cliente aqui, tá? O próximo case de trading que eu trago aqui para vocês é uma empresa de e-commerce, tá? Mais de 11 mil colaboradores, terceira maior empresa do setor no mundo e líder em comércio eletrônico na América Latina. Quais foram os motivos para essa empresa procurar a gente, tá? O custo-benefício inadequado, eles tinham muita ineficiência do processo de gestão unitária deles, com muitos processos manuais, imensas dificuldades técnicas na implantação, tá? Quem realizou a implantação para eles foi uma consultoria europeia, então eles tiveram muita dificuldade nesse processo de implantação. E com a gente, com a eTrust, eles conseguiram aumentar a eficiência do processo e, consequentemente, do custo-benefício, né? Eles aumentaram a eficiência do processo, com a automatização dos processos, garantindo agilidade e necessidades de negócio. E reduziram também significativamente o valor do licenciamento e implantação através dos nossos módulos integrados, tá? Aqui foi um projeto de, em média, 8 meses, tá? Para esse caso aqui. Um terceiro caso de trading é uma empresa de exploração e distribuição de gás, com mais de 5 mil colaboradores, mais de 20 unidades no Brasil, e integrante da empresa líder mundial de distribuição de gás, GLP. Motivos ali, a solução que eles usavam tinha muitas funcionalidades out of the box, com custos adicionais de licenciamento e implantação, a alta complexidade técnica e elevado custo de integrações com os sistemas que eles necessitavam, né, para automatizar o processo. A equipe de suporte qualificado desse fabricante era baseada fora do Brasil. Então, muitas vezes, a equipe do cliente não conseguia nem falar com essa equipe lá fora do Brasil, tá? Com a nossa solução, eles conseguiram alcançar a melhoria do custo-benefício, né, através de funcionalidades nativas da solução Horácios, tá? Uma maior aderência da solução às necessidades de negócio e melhoria da experiência do usuário final deles. E isso aqui foi muito importante para eles, tá? Esse ganho e aumento de agilidade e qualidade no suporte do fabricante, tá? Hoje a gente atende eles da maneira que eles precisam, com agilidade, com qualidade, no tempo adequado, na necessidade de negócio deles. Aqui é um tempo mais ou menos também de 8 meses de projeto, tá? Aqui um último caso de trading, uma empresa de bebidas, tá? Com mais de 18 mil colaboradores, uma empresa multinacional, com mais de 10 unidades Fabris no Brasil e mais de 20 centros de distribuição aqui no Brasil também, tá? Esse caso aqui, a equipe do projeto do integrador, ela não conseguiu implantar a solução, tá? Eles tinham necessidades de negócio, algumas necessidades bastante complexas, principalmente relacionadas a perfis de negócios, tá? Então o integrador simplesmente não conseguiu integrar. Eles pagaram pelo projeto, o integrador não conseguiu integrar. Eles falaram: eTrust, vem aqui, preciso de ajuda. Tá? A gente foi até lá, entendeu a necessidade deles, implantamos a solução Horácios, atendendo a todos aqueles negócios e conseguimos reduzir o custo que ele teve com a outra solução em mais de 50%, tanto no valor do licenciamento quanto a implantação. Tá? E garantimos para ele a maior flexibilidade do produto frente às necessidades que eles tinham lá, principalmente em relação aos perfis de acesso. Tá? Esse foi um projeto um pouco mais complexo, a gente trabalhou em torno de 12 meses para implantar esse projeto aqui. Tá? Aqui um pouco de quem confia na eTrust, né? Alguns dos nossos clientes aqui, vocês podem ver que a gente atua em vários segmentos de negócio, com vários tamanhos de empresas também, seja por quantidade de funcionários ou faturamento, tá? A gente atua em várias verticais aqui, tá?
E eu queria, para finalizar, deixar, até porque o meu tempo está acabando já, tem que abrir um espaço para vocês aí para as perguntas e respostas, né? Deixar aqui uma lição de casa para vocês, tá? Pra, se possível, vocês retornarem aí para as empresas de vocês agora com essas informações, colocarem aí numa planilha. A minha solução de AM, ela está com um custo-benefício adequado, ela garante eficiência aos meus processos, ou mesmo você que não possui uma solução de AM ainda, está fazendo manual, ou tem uma solução desenvolvida dentro de casa também, ela está me atendendo, qual o custo-benefício que essa solução está me entregando. Então, nessas duas situações, para vocês levarem isso para dentro de casa, a gente pode, contem com a gente para ajudar vocês nisso, tá? Como a gente já ajudou aqui várias empresas, tá? Tanto em caso de trading quanto de implantação de uma nova solução de AM, tá? Empresas que não possuíam uma solução de AM previamente, né? Então, falem com a gente vai colocar os nossos executivos de conta, os nossos especialistas em AM em contato com vocês. A gente pode usar aquela metodologia nossa de ROI que eu mostrei para vocês, aquele formulário, a gente usa com vocês, a gente constrói aquele formulário junto com vocês, preenche junto com vocês, para vocês usarem internamente aí para apresentação para o board, para os decisores, para quem vai pagar a conta, né? A gente, para as áreas de negócio, a gente constrói tudo isso junto com vocês, tá? Então, eu queria deixar essa lição de casa para vocês e agradecer imensamente aí o tempo de vocês durante essa quase uma hora aí que a gente está falando, um tema tão importante aí, ainda mais nos dias de hoje, né? Que é otimização de custos e otimização aí da eficiência dos processos, né? Com foco aqui em gestão de identidade de acessos. Alessandra, era isso? Carlos, muito obrigada pela apresentação. Então, lembrando a todos que as dúvidas podem ser tiradas agora, ou, quem preferir, pode enviar também para o e-mail contato@etrust.com.br. Já temos duas perguntas, Carlos, eu vou ler aqui. A primeira é da Juliana Reis. Vocês fazem gestão do Active Director e como é feita essa parte? Sim, a gente faz a gestão do Active Directory, né, o AD, né? A gente tem um conector nativo da nossa solução, a gente integra diretamente no seu AD, tá, para fazer toda essa parte de provisionamento de acesso baseado em regras de negócio, para provisionar os grupos, por exemplo, de acordo com a função que a pessoa tem dentro da empresa. A gente faz revisão de acesso, revogação desses acessos. Então, total integração com a AD, com o conector nativo desenvolvido pela própria Trust. Tá? Ok, e a Juliana fez mais uma pergunta. O Horácios é um catálogo de autosserviço? Os próprios funcionários podem fazer a solicitação de acesso? Exato. A gente tem um portal de autosserviço, tá? Até mostrei ali numa dos slides ali, tinha, né, uma figurinha ali, né, uma imagem do celular, né? Então, esse portal de autosserviço, ele funciona no seu notebook, funciona no seu smartphone, onde o usuário final ele consegue solicitar acesso, ele consegue aprovar acesso, ele consegue ver os acessos que ele tem para revisar, ele consegue resetar e desbloquear a sua senha, por exemplo, e outras funcionalidades adicionais que a gente também tem lá no portal de autosserviço. E mais uma pergunta também da Juliana. É utilizada a metodologia RBAC? RBAC, exatamente, Juliana. Você está correta, o Role Based Access Control, né? A gente configura as regras ali de acordo com as funções que você tem dentro da empresa, de acordo com as roles que você tem aí dentro da sua empresa. Exatamente, você está correta. Aí tem um ponto, Alessandra, que eu vi ali, o Mauro, aí foi uma falha minha, tá? Ele falou que vocês não viram a planilha, né? Isso. Desculpa, deixa eu mostrar a planilha aqui, então, que eu acho que é importante, tá? A nossa planilha de ROI, é que eu estava compartilhando só a minha tela da apresentação, então. Mas eu vou voltar aqui. Só confirma para mim, Alessandra, vocês estão vendo agora a planilha? Sim. Tá, então, Mauro, a planilha é essa aqui, tá? É uma planilha bem objetiva, tá? Onde a gente tem a aba aqui do sumário, onde a gente mostra a evolução do custo aqui ao longo de 5 ou mais anos, se for necessário, como eu falei. E a gente pode fazer o comparativo com a nossa solução de AM em relação aos seus processos manuais ou com uma outra solução de AM que você já possua, tá?
Aí, para fazer esse cálculo, a gente tem aqui uma aba parâmetros, né? Onde a gente tem aqui algumas informações que a gente imputa em conjunto com vocês, caso necessário, né? Informações da empresa, número de colaboradores, faturamento, informações de recursos humanos, informações jurídicas, como o custo médio devido a processos judiciais, por exemplo, né? Informações de TI, custo médio profissional de TI, a questão do negócio, né? Então, custo médio profissional de negócio, profissional de segurança da informação, de compliance, as informações sobre os sistemas e perfis gerenciados, né? Falando aqui de número de usuários, número de funções, perfis, número de alterações por ano, e até aqui a parte do licenciamento, né? Aqui tem um detalhe onde tem os detalhes daquelas informações, e com base nesse preenchimento a gente consegue montar aqui para vocês uma planilha de retornos sobre o investimento que vocês vão ter implantando a nossa solução de AM em comparação com o seu processo manual, caso haja, ou com uma solução que você já possua aí na sua empresa, tá? Então, isso aqui está lá na minha lição de casa, né, que eu passei no final, né? Para vocês levarem isso para dentro de casa, podem contar com a gente para fazer esse ROI com vocês, para analisar o ambiente de vocês e propor aí uma melhoria do custo-benefício e da eficiência dos processos de vocês, tá? Ok. Chegou mais um contato, né? Ele aqui não tem nome, tá como MVix. Na solução existe uma parte dedicada para a revisão de acessos? Sim, a gente tem o módulo de revisão de acessos já nativo da solução, tá? Essa revisão de acessos, ela tem alguns gatilhos que você pode configurar dentro da ferramenta, tá? Seja por uma mudança de dado cadastral, por exemplo, uma pessoa que mudou de departamento, mudou de função, mudou de unidade, ou outro dado cadastral qualquer, por exemplo. E também uma atestação, né, que você faz aquela atestação da revisão dos acessos periodicamente, né, onde semestralmente ou trimestralmente, ou dependendo do sistema, se ele for muito crítico, até mensalmente você faz uma revisão de todo mundo que tem acesso àqueles sistemas, né, seja pelo gestor da pessoa ou pelo responsável por aqueles perfis, por exemplo, tá? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando aqui, eu acabei de disponibilizar no chat o link da nossa aba de materiais exclusivos. Lá vocês podem baixar e-books, visualizar cases também, tá? Mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso então, Carlos. Queria agradecer então a presença de todos, muito obrigada. Continue acompanhando nossas redes sociais para saberem dos próximos eventos. A gente está sempre fazendo 1 ou 2 webinars por mês, além de artigos e vídeos. Ok, obrigado pessoal pelo tempo de vocês aí para o nosso bate-papo, e a gente continua à disposição de todos vocês para ajudar vocês aí nesse caminhar aí dos próximos dias aí. Um abraço, pessoal. Obrigada, boa tarde.